Amigos, uma boa noite a todos, que a espiritualidade nos ampare hoje e sempre. Uma alegria estarmos novamente juntos para refletirmos a respeito de princípios, de aspectos da nossa doutrina espírita. Para iniciar o nosso trabalho dessa noite, nós gostaríamos de ler um poema de Alta de Souza, que foi psicografado por Francisco Cândido Xavier, e é um poema intitulado Mensagem Fraterna. E ele diz assim: Meu irmão, tuas preces mais singelas são ouvidas no espaço ilimitado, mas que às vezes choras consternado ao silêncio da força que interpelas. Volta ao teu templo interno abandonado, a mais alta de todas as capelas. Ouve o teu coração em cada prece. Deus responde em ti e te esclarece, com a força eterna da consolação. Compreenderás a dor que te domina, sob a linguagem pura e peregrina da voz de Deus em luz de redenção. Então, meus amigos, com este belo poema, psicografia do Chico e da Alta de Souza, nós gostaríamos de trazer essa temática para refletir com vocês, de um recurso que nós temos à nossa disposição para expressar gratidão e também para nos auxiliar nos momentos de dificuldade. Nós estamos falando da prece. Essa é a nossa proposta, então, para essa noite. O que é a prece? Se nós formos buscar lá em O Evangelho segundo o Espiritismo, trouxemos aqui o livro, ele vai dizer que a prece ela é uma invocação, mediante a qual nós entramos pelo pensamento em comunicação com um ser superior. E em O Livro dos Espíritos nós vamos ter que eles esclarecem, a espiritualidade esclarece a Kardec, que orar, que fazer uma prece é posse, é se colocar em comunicação com Deus. E eles dizem que 3 coisas nós podemos fazer por meio da prece. Nós podemos louvar, nós podemos pedir e nós podemos agradecer. E é importante que a gente ressalte que em O Evangelho segundo o Espiritismo é destacado que essa conexão, essa comunicação com Deus, ela se dá pelo pensamento. Isso quer dizer que não é necessário o uso de palavras. Isso é muito importante a gente salientar, porque vai reforçar essa ideia de que a prece é um contato direto com Deus, É a conexão que nós estabelecemos com o Criador. E essa conexão, ela é íntima, ela é particular. E não importa o lugar que nós estamos, não importa a hora que seja, nós podemos nos colocar em comunicação com Deus através da prece em qualquer lugar, a qualquer horário, porque ela se dá, através do pensamento. Então, não precisa de uma fórmula, não precisa da palavra proferida, mas sim simplesmente do pensamento. Mas existe alguma forma que nós devemos fazer a prece, que nós devemos orar? Para responder essa pergunta, a gente traz uma passagem. Aqui nós temos o Novo Testamento, tradução de Haroldo Dutra Dias, numa passagem do Evangelho de Mateus, capítulo 6, se os irmãos me permitem a leitura, que traz uma orientação a respeito do proceder em relação à prece. E aí no Evangelho consta o seguinte: E quando orardes, não sereis como os hipócritas, que gostam de orar pondo-se de pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas largas para se mostrarem aos homens. Amém vos digo que estão recebendo sua recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto íntimo, e tendo fechado a porta, ora ao teu pai em segredo, e teu pai que vê no segredo te recompensará. Orando, porém, não useis de vãs repetições,
como os gentios, pois pensam que com palavreado excessivo serão atendidos. Assim, não vos assemelheis a eles, pois vosso Pai sabe do que tendes necessidade antes de pedir a Ele. Então, tem algumas passagens muito interessantes desse trecho do Evangelho. Por exemplo, por que orar em segredo? Orar no seu íntimo, né? No seu quarto íntimo, como fala ali. Aqui a gente poderia dizer que cada um de nós deve estabelecer o seu próprio caminho para Deus. Cada um ou deve erguer em si um santuário de fé, de confiança, de convicção nos desígnios de Deus, onde consiga interpretar a vontade de Deus no que diz respeito à sua própria caminhada, né? Sendo que essa caminhada ela é por si só particular. Então, a comunhão de nós, criaturas, com o Criador, ela é algo inerente do ser humano, ela faz parte do ser humano. E a prece é esse caminho, né, entre o coração humano e Deus, né, que é Pai de infinita bondade. E nesse cenário, né, quando a gente pensa na prece como conexão, nós vamos lá em o livro dos Espíritos. Vamos trazer aqui o livro dos Espíritos, questão 658. Kardec pergunta se a prece agrada a Deus. E aí a espiritualidade, né, os espíritos vão responder. A prece é sempre agradável a Deus, quando ditada pelo coração, pois para ele a intenção é tudo, e a prece do coração é preferível àquela que podes ler, por mais bela que seja, se for lida mais com os lábios do que com o pensamento. A prece é agradável a Deus quando dita com fé, com fervor e sinceridade. Então, aqui a gente tem, né, aspectos reforçados a respeito da prece, a intenção, a sinceridade daquilo que nós estamos proferindo, do pedido que estamos fazendo, daquilo que estamos agradecendo. Não existem fórmulas, a prece pode ser feita com as nossas palavras, naquilo que o momento nos demanda. Então, podemos fazê-la em qualquer lugar, simplesmente elevando o nosso pensamento, podemos fazer a qualquer hora, desde que se estabeleça essa conexão sincera com o alto. Mas a gente fala tanto na prece, nós temos o hábito de abrir, de encerrar as nossas atividades com a prece, nós estamos sempre sugerindo, né, como um meio de enfrentar as dificuldades, mas será que a prece funciona mesmo? Funciona realmente? E aí a gente tem aquela passagem, né, no Evangelho em que Jesus diz que tudo o que pedir, obtereis. E aí a gente pensa, será que é simples assim mesmo? Quer dizer, é só pedir o que nós queremos, que nós seremos atendidos? E aí nós lembramos de uma pequena história, na verdade, o capítulo de um livro, Boa Nova, um livro que a gente sugere como leitura, porque ele traz os bastidores do convívio de Jesus com os apóstolos, e tem um capítulo que conta a história, né, de como Jesus ensinou a oração do Pai Nosso. E é uma história que pode nos ajudar a ilustrar essa questão de o que nós podemos pedir, né, de quais pedidos que podem ser atendidos. Então, nessa história, a sogra de Simão Pedro, que tinha sido curada por Jesus, ela vai começar a fazer reflexões a respeito do poder do Mestre, se dando conta que ele falava em nome de Deus, e aí ela vai pedir para o genro, para Simão Pedro, que falasse com Jesus no sentido de que ele intercedesse por algumas questões, né, algumas necessidades que eles tinham. Eles eram de uma família pobre, de uma família
de pescadores, né, que precisavam do trabalho, né, e que tinham alguma necessidade de dinheiro. Então ela sugere que Simão Pedro vá conversar com Jesus, né, para interceder por eles, já que eles eram tão próximos. E aí Pedro vai conversar realmente com o mestre e falar sobre isso. E aí ele pergunta, né, na passagem, se todas as nossas orações são ouvidas por Deus, né? Ele faz esse questionamento. E Jesus diz que sim, que as nossas orações são ouvidas, porque desde sempre nós tivemos a necessidade de comungar com Deus. Então a prece é esse elo. E aí Simão Pedro vai colocar uma questão que talvez já tenha sido uma questão que nós nos fizemos, que mas se Deus ouve as nossas orações, por que tem tanta diferença na sorte das pessoas, né? Então, se eu posso pedir e vou ser atendido, por que tem uns que tem tanto e outros que tem pouco? E, resumidamente, na explicação de Jesus é que todos somos servidores de Deus, independente do trabalho que fazemos, e que todo trabalho que nós fazemos é trabalho que deve ser útil, né? Que tem um propósito aqui. Então não importa a tarefa que se executa, e sim a utilidade dessa tarefa. E aí Pedro vai perguntar como que nós devemos interpretar a existência da oração, né? E aí Jesus vai dizer que a oração está em tudo. Aqui vale a pena a gente ler a passagem, o parágrafo inteiro. A oração está em tudo e ela deve constituir o nosso recurso permanente de comunhão com Deus. Nesse intercâmbio incessante, as criaturas devem apresentar ao Pai, no segredo das íntimas aspirações, os seus anelos e esperanças, dúvidas e amargores. Essas confidências lhes atenuarão o cansaço do mundo, restaurando as energias, porque Deus lhe concederá a sua luz. É necessário, portanto, cultivar a prece, para que ela se torne um elemento natural da vida. É indispensável conheçamos o meio seguro de nos identificar com o nosso Pai. Então, essa é a resposta que Jesus dá para Pedro. E ele ainda vai dizer, e isso também a gente consegue identificar, que é muito comum as pessoas se voltarem para Deus nos momentos de dificuldade. E aí a gente pensa, né, quando nós fizemos a oração, quando nós fizemos a nossa prece, nós mais pedimos ou nós mais agradecemos? Né? Talvez a gente esteja mais pedindo, né? E ele lembra, então, que nós recorremos a Deus nos momentos de dificuldade, que nós recorremos à prece quando nós estamos numa situação difícil, mas que quando nós estamos bem, nós relaxamos e nós abandonamos, de certa forma, essa relação com Deus, que deveria ser contínua, né? Como ele diz, né? Intercâmbio incessante, a expressão que ele usa. E aí, quando a gente recorre a Deus, a gente quer a solução imediata para os nossos problemas, né? Para as nossas necessidades. E a gente acaba não se dando conta que nos momentos em que nós estávamos bem, nós nos afastamos de Deus. Então aqui, já que a prece se coloca como uma ferramenta de louvor, de agradecimento e de pedido, a gente poderia fazer, né, essas três coisas ao longo da nossa vida, independente das circunstâncias. E aqui nós seguimos a nossa história. Simão então vai refletir sobre isso que Jesus lhe disse, e ele vai então contar, né, a Jesus que ele não tinha alcançado os objetivos da prece que ele tinha feito, das súplicas que ele tinha feito. E aí Jesus vai perguntar para ele: e o que tens pedido a Deus, né? E aí Simão vai responder: tenho implorado a sua bondade que aplane os meus caminhos com a solução de certos problemas materiais. E aí Jesus vai dar uma resposta que vale a pena a gente pensar, refletir sobre ela, que diz assim: Pedro, enquanto orardes pedindo ao Pai a satisfação de teus desejos e caprichos, é possível que te retires da prece inquieto e desalentado. Mas sempre que solicitar as bênçãos de Deus a fim de compreender a sua vontade justa e sábia a teu respeito, receberás pela oração os bens divinos do consolo
e da paz. E aí então é nesse momento que os discípulos vão pedir a Jesus que os ensine como fazer uma prece, como orar. E Jesus ensina a eles a oração que é nossa conhecida, que é a oração do Pai Nosso. Então, essa história é uma história muito bonita, e o que nós podemos perceber por ela? Será que adianta nós pedirmos nas nossas preces a solução para os nossos problemas materiais? Será que nós vamos ser atendidos se nós pedirmos algo que vai interferir nas leis naturais? E aqui a gente recorre, né, ao Evangelho segundo o Espiritismo, que tem uma passagem muito bonita que diz que o que Deus nos concede, e nos concede sempre, sem o perigo de nós não sermos atendidos, se nós pedirmos com confiança, coragem, paciência e resignação. Também pode nos conceder os meios para a gente resolver alguma dificuldade, mediante a ideia, a inspiração, né, que vem dos bons espíritos, para que a gente consiga dar conta das dificuldades que se apresentam. Então vejamos: coragem, paciência, resignação e as inspirações para a resolução dos nossos problemas. É isso que nós podemos obter se nós pedirmos. E aí a gente vê, né, a importância de, quando a gente faz a prece, nós estarmos cientes que a vontade de Deus, ela é justa e ela é sábia, muito mais que a nossa própria. Às vezes o que nós pedimos não é o que nós precisamos, né? São apenas desejos que a gente gostaria de ver satisfeitos. E também a gente tem que entender que a lei natural, ela não vai ser modificada para nos atender. Então, nós reforçamos, né, o pedido de coragem, o pedido de paciência, o pedido de resignação para conseguir vencer, passar pelas nossas dificuldades, para nós darmos conta dos obstáculos que se apresentam na nossa vida. Obstáculos esses que todos nós enfrentamos de uma maneira ou outra, cada um com aquilo que lhe é favorável a seu aprendizado. Então, quando nós proferimos uma prece, é importante que tenhamos isso em mente. E sem deixar passar a oportunidade, né, de reflexão a respeito da oração que Jesus nos ensinou, né, o que ela nos mostra, que é uma oração que às vezes a gente faz de forma mais mecânica, mas que encerra uma sabedoria muito grande. Então, na própria oração diz: seja feita a tua vontade, se referindo a Deus. Então, é a vontade de Deus, né? Não a nossa. E ainda, se nós pedirmos alguma coisa com o coração cheio de ódio, com o coração cheio de mágoa, será que isso vai expressar sinceridade e uma boa intenção dentro daquilo que a gente falava lá no início? E nós pedimos para perdoar as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aqueles que nos devem. Então, Jesus nos recomenda que, quando nós fizermos a oração, se nós tivermos qualquer coisa contra alguém, a gente esqueça, a gente perdoe, para que Deus também possa nos perdoar. Na verdade, ele fala isso para que a gente esteja com o coração limpo de qualquer mágoa, de qualquer rancor, de qualquer raiva ou ódio. Essa é uma ideia que vem confirmar aquilo que nós estamos falando, né? De que não basta só a oração de fórmula pronta. É preciso, né, que ela tenha uma boa intenção. E todos esses atos que advêm a partir disso exigem de nós uma grande vigilância. Uma vigilância a nós mesmos, né? Não aos outros. Uma vigilância que cuida das nossas más inclinações, dos nossos maus pensamentos, para que a gente vá diminuindo a incidência deles, para que a gente vá diminuindo a influência que eles exercem no nosso dia a dia. Então, aquela frase também que a gente ouve muito falar, vigiai e orai, se refere a isso, né? Ao mesmo tempo que a prece nos conecta a Deus, nos auxilia, né, no nosso autoconhecimento, ele também vai propiciar essa reflexão íntima, esse cuidado que temos que ter com as emoções que nem sempre nos fazem bem.
Então, meus irmãos, para resumirmos o que nós vimos, o que nós trouxemos, né, de forma muito despretensiosa para a nossa reflexão, nós diríamos que a prece ela não pode alterar os desígnios da providência, no que se refere às leis naturais. Mas por ela, pela prece, os bons espíritos podem vir em nosso auxílio, em nosso socorro, seja para nos dar força moral que nos falta, seja para nos sugerir os pensamentos necessários na resolução dos problemas. E daí vem o alívio que nós experimentamos quando fizemos a oração com fé sincera. Os espíritos vão nos dizer, né, que a oração dos lábios, a fórmula vã, não traz o resultado esperado se ela não for dita do coração, né? Então é necessário que cada um de nós reflitamos a respeito dessa conexão que tem que ser sincera com o Criador, né? Com Deus. E pensando como nós temos utilizado a prece como nesses momentos difíceis, né, como um recurso tão importante para podermos enfrentar essa caminhada, essa trajetória, esse período que estamos vivendo, mais do que nunca, então se faz necessário que prescrutemos o nosso coração, que vejamos as nossas intenções e de fato nos coloquemos em conexão com Deus, pedindo o amparo da espiritualidade sempre, né? Porque virá, com certeza, a coragem, a paciência e a resignação para que a gente passe esse momento da melhor maneira possível. Então, meus irmãos, esse era o tema que nós tínhamos para a reflexão dessa noite, que cada um possa aproveitar da melhor maneira possível em seu dia a dia e usando, né, esse recurso que deve ser constante nas nossas vidas, que é o recurso da oração. E como é de praxe, encerramos a nossa atividade, né, com uma prece. Senhor, abençoa-nos o propósito de penetrar o caminho da luz. Herdeiros da imortalidade, te buscamos, esperando confiantes em tua misericórdia. De nós mesmos, Senhor, nada podemos, sem ti nada somos. Unidos, no entanto, ao teu amor, somos continuadores, gloriosos da tua criação interminável. Te louvamos a grandeza, que não nos oprime a pequenez. Sabemos, Pai, que o suor do trabalho e a lágrima da redenção constituem adubo generoso para a floração de nossas sementeiras. Acorda-nos, Senhor, para a luz das oportunidades presentes. Reveste-nos o coração com a tua serenidade paternal. Poderoso Senhor, ampara-nos a fragilidade, corrija-nos os erros, esclarece-nos a ignorância, acolhe-te em teu amoroso regaço. Cumpram-se, Pai amado, os teus desígnios soberanos, agora e sempre. Que assim seja.